Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso então sobre mecânica quântica e espiritualidade, hoje nós vamos abordar a questão fundamental da natureza ondulatória da matéria. Na aula passada nós vimos a tese de de Broglie falando sobre a natureza, né, da luz, como ele encarou o átomo de luz, ok? Então, ele começou a pensar assim. Ele baseou simplesmente a sua ideia, a sua tese, na chamada simetria que a natureza deveria ter. Seria uma propriedade da natureza que as coisas são simétricas, né? O que é a simetria da natureza? Veja o nosso corpo, ó. Nós dividimos no meio aqui, você tem igual do lado de cá, igual do lado de lá, não é verdade? Nós temos uma simetria bilateral. Então, na verdade, ele pensou assim: se a luz, se a energia, ora ela tem um caráter ondulatório, e ora ela pode também ser encarada como uma partícula sólida, por que a matéria, né, a matéria em si, também não deveria ter um caráter ondulatório? Ok? Então ele começou a pensar, basicamente, em associar essa ideia da simetria da natureza às partículas materiais, às partículas de massa real. No caso, né, basicamente vamos estudar o elétron, a estrutura do elétron, né? Associar, então, até então, a ideia do elétron como partícula, o elétron sempre foi, né, considerado uma partícula material, ok? E associada a essa partícula uma massa m, uma massa de repouso, claro, uma massa m de repouso, m0. Muito bem. O que é o elétron? Né? Einstein já tinha dito que toda matéria carrega uma quantidade de energia igual a mc². No caso de uma partícula no referencial próprio, né, a gente chama de m0. Esta energia, como que essa energia estaria contida nesta partícula? E como que essa partícula estaria existindo? Nós sabemos que uma partícula material é regida pela mecânica, certo? Pelas leis da mecânica, pelas leis de movimento da mecânica clássica. Mas de Broglie começou a pensar da seguinte maneira: do que é feito um elétron? O que é, na verdade, um elétron? E como essa energia está distribuída nesse elétron? Ok? Então ele imaginou que ele poderia pegar essa massa que corresponde à quantidade de matéria, a matéria que existiria ali, a quantidade de inércia, na verdade, né? E associar um efeito ondulatório. Mas isso geraria um problema. Vamos tentar entender. Então, vamos supor que de Broglie começou a pensar no elétron, associar ao elétron uma característica ondulatória. Ok? Mas é claro que toda entidade vibrante tem que vibrar alguma coisa. Ok? No caso do átomo de luz lá, você poderia até imaginar, né, a ideia da vibração dos campos eletromagnéticos. Ok? Aqui, o que vibraria? Ainda não se sabia. Agora aí existe uma grande contradição da natureza, né? Nessa postulação de de Broglie. Por quê? Porque quando você estuda uma partícula, ela, na verdade, ela é uma coisa muito reduzida no espaço, né? Você tem as suas dimensões muito restritas a um determinado ponto do espaço. Já o fenômeno ondulatório é um fenômeno que se espalha numa dimensão muito grande do espaço.
Você tentar associar uma grandeza que aparentemente é uma coisa definida no espaço e no tempo, que tem uma grandeza, tem um volume, né, vamos assim dizer, no espaço-tempo, e associar a essa grandeza uma onda que se espalha, que se estende até uma certa, vamos saber até onde se estende. Então, mas ele achava que a natureza tinha uma simetria e ele precisava colocar esta ideia, né? Aí ele vai entrar e criar a primeira ideia da chamada partícula pulsante. Ok? Muito bem. Porém, não é uma partícula pulsante qualquer, olha, é uma partícula pulsante infinita. Isso aqui é legal pra caramba, hein? Muito bom. Isso eu vou usar muito na minha tese, que eu vou desenvolver mais lá na frente, para explicar a ideia de uma matéria do plano espiritual, do plano astral, para explicar a ideia de tentar introduzir uma ideia de consciência na física, como a consciência interage, com a ideia da consciência como uma entidade quântica. Muito bem. Partícula pulsante infinita. O que ele queria dizer com isso? Vamos tentar voltar atrás do pensamento das coisas. Vamos imaginar o elétron aqui. O elétron tem uma propriedade, que ele é uma carga elétrica. Nós não podemos esquecer que o elétron é, ou carrega com ele, uma carga elétrica, ok? Uma carga que nós chamamos de carga Q, né? Ou geralmente o Qzinho. Essa carga elétrica, ela gera ao redor do elétron o chamado campo elétrico. O campo elétrico de Coulomb, estudado por Coulomb, né? E esse campo elétrico gerado pela partícula elétrica, vamos imaginar a partícula em repouso, tá? Ela gera um campo elétrico, segundo a lei de Coulomb, que todo mundo já estudou no ginásio, no colégio, que é aquela constante vezes a carga da partícula dividida pela distância da partícula ao quadrado. Vocês se lembram disso? Ok? Olha que interessante, vamos pensar nesse campo gerado pela partícula. A lei de Coulomb diz que este campo se estende até onde? Até o infinito. Ok? Então vamos acompanhar esse nosso raciocínio através da ideia do campo elétrico, né? Então vamos lá. Se nós pegarmos, né, um gráfico e colocarmos neste gráfico R aqui e aqui o campo elétrico, nós temos que imaginar, claro, que eu estou colocando R e E. Esse R pode ser XYZ em 3 dimensões, ok? Então a partícula está no espaço, ok? Mas para um efeito de estudo mais simplificado, vamos pegar a coordenada R e estudar mais ou menos a variação. Nós sabemos que todas as vezes que eu tenho um gráfico, né, uma função y como 1 sobre r ao quadrado, né, nós temos aquela figura clássica de uma hipérbole quadrada, né, quadrática. Então, vocês se lembram que nós teríamos então um gráfico assim, olha, praticamente assim, ó. Ok? E nós percebemos que este campo, claro, quando se aproxima, quando R tende a zero, a força do campo tende a infinito, porque 1 sobre 0 daria uma força infinita, né? Então esse aqui seria o gráfico que estaria falando sobre a lei de Coulomb, né? A variação sobre 1 sobre R ao quadrado. Vocês percebem que este
campo se estende até o infinito, segundo essa lei. Claro que quando vai tendendo ao infinito, a força diminui muito. A partir do momento que o R vai se afastando da partícula, o campo decai com a dada distância, ele fica muito fraquinho. Mas Coulomb diz que ele se estende até o infinito. Então isso significa o seguinte: algo que a partícula está gerando, é isso que o físico tem que pensar. A partícula está gerando algo que se estende até o infinito. De Broglie começou a pensar que, na verdade, era a partícula que se estendia até o infinito. Ok? Então, deveria a partícula ser uma entidade, o elétron, no caso, ser uma entidade, e o próprio de Broglie diz que isso pode ser exportado, né, para prótons, elétrons e nêutrons, como a gente vai tentar discutir depois isso. Né? Entendeu? Então, na verdade, nós teríamos uma partícula que a sua estrutura, ela se estenderia até o infinito. Olha que legal. E, portanto, de Broglie tentou entender o que era essa estrutura que se estendia até o infinito, que até então se chamava de campo elétrico, tá ok? Mas, internamente, quando ele foi associar essa grandeza de uma onda, esta onda que de Broglie associou à partícula, ela se estenderia até o infinito. Então nós teríamos que pensar agora que essa estrutura chamada elétron, ela, na verdade, ela teria um ponto, né? Vamos tentar desenhar ela aqui, ter uma concepção diferente dela, né? Nós teríamos então, vamos pegar aqui o chamado eixo X, Y. Vamos trabalhar em duas dimensões, que é mais fácil, mas isso sempre está acontecendo em três dimensões. Você imagina um processo esférico. Então nós teríamos que, né, a princípio, depois ele vai tentar criar uma ideia de que, na verdade, eu teria algo assim, olha, lá no infinito dos dois lados, a oscilação seria muito pequena. E nós teríamos uma amplitude muito grande, né? E teria que ser simétrico dos dois lados. O meu desenho não está tão bom, ok? Mas, só para vocês terem uma ideia, né? Então, na verdade, na parte central, onde a gente percebe a partícula mais sólida, mais densa, nós teríamos uma região na qual, né, ó, nós teríamos uma partícula oscilando com maior intensidade. Na verdade, quando ele coloca essa noção, é uma noção de amplitude variada, de uma onda com amplitude variada, ok? Isso, na verdade, dá mais a ideia de um grupo de ondas, ok? Depois a gente vai discutir isso melhor, nós vamos debater isso na próxima aula, nós vamos entender melhor. Hoje eu quero que vocês entendam melhor essa tese que de Broglie coloca para definir o elétron como uma grandeza que se espalha até o infinito, que não tem uma localização exata, mas na sua parte central, vamos assim dizer, né, do elétron, ele teria uma solidez, ele teria uma intensidade maior na amplitude, ok? É mais ou menos isso que de Broglie tentou introduzir em sua tese em 1925. Eu vou ler um trecho para vocês aqui da tese do de Broglie, para nós ficarmos claro o que ele realmente queria dizer, né? Que é o seguinte, olha, eu anotei aqui, né, o que de Broglie coloca e eu vou tentar esclarecer para vocês. Pode-se conceber, né, portanto, que como consequência de uma grande lei da natureza, essa grande lei da natureza a que ele se refere é a lei da simetria, que nós acabamos de discutir aqui, tá?
a cada porção de energia de massa própria m0 esteja ligada um fenômeno periódico de frequência f0, tal que tenhamos uma relação. O que ele quer dizer é o seguinte, vamos lá. Pam, 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 pam. Vamos lá. Então ele diz o seguinte, a cada porção de energia de massa m0, quando ele fala assim, a cada porção de energia de massa m0, ele está querendo dizer a cada partícula com massa m0, tá? Eu posso associar essa partícula, segundo a teoria de Einstein, a sua energia é mc ao quadrado. Mas ele está dizendo que a esta partícula, né, esteja também ligada um fenômeno periódico ondulatório, cuja frequência é f. Então, isso significa que é válido esta equação de de Broglie, né? F0. Então, valeria a relação, segundo de Broglie, que m0c² seria igual a h vezes f0. Ok? Muito bem. Sendo, né, f0 medido, é claro, no sistema ligado à porção de energia. Esta hipótese é a base do nosso sistema. Ela vale com todas as hipóteses, né, aquilo que valem as consequências que podem ser deduzidas a partir dela. Então, esta ideia é de Broglie, isso é muito importante, tá? Vou colocar a referência aqui, 1925A, página 33. Ok? Isso que eu acabei de ler para vocês aqui. Tá? Então, numa outra etapa, de Broglie diz o seguinte, olha, devemos nós supor o fenômeno periódico localizado no interior da porção de energia? Ele pensou o seguinte, deveríamos, essa é uma pergunta. Isto não é de forma nenhuma necessário e resultará, né, que ele está sem dúvida espalhado em uma porção extensa do espaço. Além disso, o que deveria ser estendido por uma porção de energia, entendido por uma porção de energia? O elétron é, para nós, o modelo da porção isolada de energia, aquele que acreditamos, talvez erroneamente, conhecer melhor. Ora, de acordo com as concepções aceitas, a energia do elétron está espalhada em todo o espaço, com uma condensação muito forte em uma região de pequenas dimensões, cujas propriedades nos são, por outro lado, muito mal conhecidas. O que caracteriza o elétron como átomo de energia não é o pequeno lugar que ele ocupa no espaço, eu repito, que ele ocupa todo o espaço, é o fato que ele é insecável, não subdivisível, que ele forma uma única unidade. Isso está na página 1925 também, na página 33 e 34, ou seja, na tese dele, no trabalho dele, publicado em 1925. Então, na verdade, o que ele está falando aqui nessa outra parte aqui, é exatamente isso. O elétron, até hoje, ele é indivisível. Os físicos não conseguiram dividir o elétron em outras partes, ele é uma entidade única. Por ele ser uma entidade única, o de Broglie chama ele de átomo. No sentido de, presta atenção, não daquele átomo que a gente conhece hoje, prótons, elétrons e nêutrons, não. Átomo no sentido de indivisível. E agora, quando ele associa uma grandeza ondulatória a esse elétron, ele vai perguntar a questão, será que essa onda, essa energia está acumulada num pequeno pontinho? Ou ela pode se espalhar pelo espaço todo? Então ele optou por discutir e entender o elétron como sendo essa entidade, ok, que se espalhava pelo espaço como um todo, ok?
Portanto, né, nós teríamos aí uma concepção parecida com essa, porque depois ele vai escrever, na aula seguinte eu até vou escrever umas equaçõezinhas de onda para vocês, né, entenderem melhor a coisa, do ponto de vista matemático, para vocês entenderem que a concepção que ele dá é esta, né, que na verdade eu tenho um pacote de ondas associado ao elétron, cuja amplitude é variável, né, e esta onda se estenderia até o infinito, mas essa pulsação é em 3 dimensões. X, Y, Z. É uma esfera, manja assim, é um negócio esférico para todas as direções, hein? Aqui a gente está representando no plano XY só, tá ok? Mas a ideia central de você imaginar é essa partícula se espalhando pelo universo todo. Isso é uma concepção muito louca, sabe? Porque, na verdade, quando a gente sempre discutiu o campo gravitacional variando, a interação gravitacional variando exatamente como o campo elétrico sobre R2, e agora o campo elétrico e as forças elétricas, né, variando com o quadrado da distância, isso significa que a partícula interagia a uma distância muito infinita. Isso significa também que é a própria partícula que tem um tamanho infinito. Agora, como é que a gente vai estudar a mecânica dessa partícula, que é estudar o movimento desta partícula, determinando a sua posição, o tempo, se ela é infinita em termos de espaço? Ok? Então nós temos que entender que quando uma partícula ou elétron se desloca, será que todo esse conjunto infinito se desloca? Né? Como é que ficaria isso? Interpretar essa coisa, né? Porque você tem que entender que nós estamos num universo que não tem um elétron. Nós temos 2, 3, 4 trilhões, bilhões, quantos, né? Não dá para falar o número de elétrons que tem nesse universo. Não dá nem para escrever no papel. Né? Então, na verdade, quando você cria essa concepção, que é uma concepção muito interessante para se pensar o universo daqui para frente, e que, claro, a mecânica quântica, os físicos quânticos vão tentar dar outra interpretação, e o de Broglie vai criar depois a ideia de grupo de ondas, ou ondas associadas ao movimento da partícula. Tá? Nós vamos tentar estudar isso direito para depois entrar na mecânica quântica de Schrödinger, de Born, que vai tentar interpretar esse conceito de onda e a própria mecânica da partícula de uma forma diferenciada. Ok? Mas é importante conhecer toda a evolução da física quântica, toda a evolução das ideias da mecânica quântica, se a gente quiser introduzir neste meio alguma espiritualidade. Aonde que a gente vai introduzir a espiritualidade? Aonde que a gente vai introduzir a consciência como parte integrante dessas ideias físicas? Ok? Muito bem. Então podemos pensar uma coisa muito interessante agora, né? Se você imagina que aqui tem um elétron, e esse elétron é um ser pulsante que pulsa, mas que se estende até o infinito, né? Imagine quando você tem outro elétron, que também vai pulsar e se estender até o infinito. Então, na verdade, como os dois elétrons são idênticos, a física não consegue, né, mapear, dizer que esse elétron é diferente desse. Não, os elétrons são todos iguaizinhos, quando medido no referencial próprio. Então, o que significa o quê? Que a natureza, praticamente, ela se estende de tal forma que essas duas coisas estão conectadas, estão interagindo de alguma forma. Tá? Toda a matéria que existe no universo, não importa a distância que uma galáxia está da outra, parece que quanticamente elas estão conectadas pelo seu campo. Ou, se nós imaginarmos agora aquela vibração, é claro que a distância da partícula, essa vibração tende praticamente a zero. A oscilação tenderia a zero, a sua amplitude, na verdade. E ela tendendo a zero, né, a amplitude, o comprimento de onda se estenderia até o infinito. Né? É como se a onda, se ela não vibrasse mais, praticamente, ou vibrasse de um jeito que de um referencial você não percebe essa vibração. Então, o que nós podemos discutir agora é uma ideia de que existe algo que foi postulado mais tarde por Albert Einstein, que é exatamente algo que conecta essas partículas.
Todas as partículas materiais estão conectadas pelo campo. E o Einstein vai criar uma ideia diferenciada de campo. Ok? Então, na verdade, esse ponto de partida de interagir a ideia de partículas materiais e associar a essas partículas materiais ondas, um fenômeno ondulatório, é a grande sacada de de Broglie. Mas a partir deste momento que nós associamos uma grandeza material, que é a massa, que é uma partícula, aquele conceito da mecânica clássica de estudar movimento de bolinhas, de partículas, de objetos, nós vamos ter que agora estudar a mecânica ondulatória. Nós vamos ter que tentar entender aonde está, na verdade, o elétron. Porque o elétron ele pode ser encontrado aqui, 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 em qualquer posição, porque ele não tem uma definição de onde é o centro dele, onde ele começa e onde ele termina. A pergunta crucial seria onde começa e onde termina o elétron. Então, como nós já estamos vendo, né, existe uma tendência do elétron ser uma partícula que se estende até o infinito, segundo de Broglie. Então, como determinar a sua posição exata com precisão? Isso vai gerar lá na frente o princípio da incerteza de Heisenberg, isso vai gerar uma série de coisas que vai dar a ideia probabilística de toda a mecânica quântica. Ok? Certos fatores começam a ficar indeterminados, certas medidas vão ficar indeterminadas com precisão para que se possa fazer uma mecânica exata. Quando você não tem os parâmetros iniciais medidos ou obtidos com uma precisão exata, você tem que desenvolver uma ideia probabilística da mecânica dessas partículas. Então, o início dessa ideia de que tem que existir uma mecânica probabilística lá na frente está exatamente na ideia da localização exata da partícula ao longo de um eixo X, mesmo quando ela esteja se deslocando, essa partícula, ou esteja em repouso em relação ao referencial, como ficaria esse batimento, né? E como ficaria quando a partícula passa na sua frente, você vai medir essa velocidade, você vai interagir com ela, né? É uma relação entre dois referenciais. Aí teria que se utilizar a teoria da relatividade de Einstein e todas as transformações de Lorentz e de Einstein para que nós possamos entender a mecânica dessas partículas. Ok? Então, de Broglie, essa é a primeira ideia que ele tem. É claro que ele vai encontrar uma série de dificuldades com essas ideias, ele vai ter que introduzir outras ideias, né? Na verdade, ele vai ter que introduzir grupo de ondas aí, não uma única onda. Ele não pode pensar o elétron como se fosse um objeto com uma onda. Ele vai criar uma ideia de uma onda associada ao movimento do elétron. E, na verdade, ele cria um grupo de ondas associada ao elétron, que vai definir muito melhor essa característica que eu acabei de desenhar aqui. Na verdade, essa é uma característica que ele pensava, mas para descrever isso, porque você tem uma onda só, a onda só teria uma frequência como mini-onda, né? Seria isso aqui. Ok? Agora, quando você começa a modular a frequência, a amplitude da onda, modular significa o seguinte, ó, uma hora ela é assim, outra hora ela é curtinha, outra hora ela é mais alta. Ok? Isso seria uma onda com amplitude modulada, com a amplitude sendo variada. Então você tem que colocar nas equações essa variação da amplitude, né? E para descrever isso com facilidade, fica mais fácil criar um pacote de ondas, a gente diz que elas estão em fase, uma série de coisas que a gente vai discutir mais tarde. Mas hoje eu já estaria contente se nesse nosso pequeno bloco de nossas aulas que nós estamos colocando toda semana, você compreendesse o que foi que de Broglie fez. Ele fez exatamente esta mudança de percepção da natureza do elétron, né? Ele tentou, porque na verdade, quando ele criou essa ideia de associar uma onda ao elétron, ninguém tinha feito uma experiência ainda para determinar a característica ondulatória do elétron. Né? Porque, na verdade, como que você vai fazer o elétron passar por uma fenda, né? Uma rede de difração, ele é muito pequenininho. Na época é muito difícil construir um laboratório, né, para fazer o elétron passar por uma rede de difração. Tal. Então, muito mais tarde, com a tecnologia se desenvolve, os cientistas vão fazer uma experiência de difração de elétrons. Ok? E vai perceber que o elétron se comporta mesmo como uma onda.
Em certos aspectos ele se comporta como uma partícula, e em certas experiências ele se comporta como uma onda, difratando, reflatando, aquela coisa toda. Tá ok? Uh, e até fazendo aquelas figuras de interferência como a luz faz quando passa por uma fenda dupla, quando passa por né, um prisma que ele reflata e tudo mais, essas coisas todas. Né? Então, o elétron ele vai ter as características ondulatórias. Mas aí ele vai ter que adquirir aquela característica dual, né? Da mesma forma que a luz, Einstein descreveu a sua característica dualística, ora ela tem uma característica ondulatória, fenômenos ondulatórios, e ora como partícula, como quantum de luz, o de Broglie vai também descrever isso, que ele vai associar essa ideia da simetria da natureza para o elétron, para as partículas, né? E mais lá na frente, depois de ele publicar a tese dele e tudo, os experimentos irão comprovar que ele estava com a razão. Ok? Que realmente a partícula, no estado atômico, no estado das partículas elementares, elas têm um comportamento dual. Ou seja, ora ela se comporta como uma partícula sólida em determinados experimentos e ora ela se comporta como um fenômeno ondulatório. Como compreender isso? Como entender isso? Essa é a questão que até hoje levanta dúvidas. Existe um físico americano, né, chamado Richard Feynman, muito conhecido, ele trabalhou na bomba atômica, foi prêmio Nobel de Física, né, cara famosíssimo, matemático, excelente. Ele fez uma seguinte afirmação, olha só. Se alguém disser que compreende e entende a física quântica, pode ter certeza que ele está completamente errado. Porque até hoje, nem os grandes físicos compreendem com profundidade toda essa coisa que cerca a fenomenologia da física quântica. Então não há ninguém que sabe física quântica. A física quântica ela gera para nós mais dúvidas do que certezas. Cada vez que nós investigamos, criamos mais dúvidas do que certezas. Okay? Isso é muito importante você ter na sua consciência. Portanto, ninguém pode chegar aqui e criar uma ideia definitiva de física quântica e dizer que essa é a verdade. Portanto, quando eu crio essas minhas ideias sobre quantização de massa, que eu vou fazer para mostrar a ideia na matéria do plano astral, isso são hipóteses que pode muito bem, lá na frente, ser demonstrada como uma verdade. Quando o de Broglie publicou essas teorias, muito pouca gente levou ele a sério. Todo mundo ficou assim, que isso, tal, né? Mais tarde, os caras tentaram discutir isso e ver que tinha uma certa verdade. Experimentos para demonstrar isso, eles aconteceram muito mais tarde. Ok? Então, é importante que a gente esteja no começo e entenda o processo da ciência, como a ciência evolui. Se constrói um modelo teórico, às vezes. A ciência ela tem dois caminhos. Ou a física experimental, que nós chamamos, ou a física teórica. A física teórica é aquele cara que cria um modelo, cria uma hipótese, cria uma teoria, né? E espera que lá na frente físicos experimentais demonstrem a validade ou não de sua tese, de sua teoria. Em contrapartida, os físicos experimentais podem entrar no laboratório e começar a tirar medidas e tirar visão da natureza e a partir dessa visão criar uma teoria. Você está entendendo? É um processo contrário. Eu primeiro faço a experiência, depois eu tiro as conclusões e escrevo um modelo teórico. Tá? E a física quântica ela é uma mescla disso, ela é uma mescla de processos experimentais unindo com os processos teóricos. Ora, os processos teóricos não explicam o que está acontecendo no fenômeno experimental e assim por diante. E aí você tem que resolver essas questões a partir de um processo que nós chamamos de colcha de retalho na física. Eu escrevo uma teoria que ela serve para essa situação aqui, mas ela não serve para os outros. Então, quando eu crio uma outra teoria para explicar essa outra situação. Então, a física ela nunca tem uma teoria definitiva. Ela tem um monte de teoriazinhas que se explicam determinados aspectos da natureza, determinados fenômenos, mas uma teoria do todo que nós possamos juntar numa única teoria que explicasse tudo o que está acontecendo, pode esquecer que até hoje ela não vai acontecer. E eu, no meu ponto de vista como cientista, acho isso muito difícil de acontecer na presente nível de consciência que a ciência e o ser humano se encontram. Nós estamos muito distantes de entender as leis fundamentais do universo.
ponto que muito se encontra distante. a humanidade, que se encontra a ciência, o próprio desenvolvimento da consciência, da espiritualidade, da própria natureza da vida, ninguém discute vida após a morte, a existência de uma outra realidade. Imagine, né, que para a ciência descobrir vida após a morte, descobrir essa outra realidade, a interação, principalmente a interação entre os vivos e os mortos. De Broglie poderia ser contatado, Einstein poderia ser contatado, todos os grandes cientistas poderiam ser contatados e ensinar-nos o que eles descobriram após a morte, quais as novas concepções. E quando nós entramos em contato com inteligências extraterrestres muito avançadas, que vêm das estrelas distantes, quais as novas paradigmas, as novas concepções da ciência que eles irão nos trazer? Não é mesmo? Então nós temos que estar pronto para isso. A nossa civilização, mais cedo ou mais tarde, ela vai passar por mudanças e por transformações radicais na sua concepção de vida, de existencial de universo. E sem dúvida nenhuma a ciência vai sofrer mudanças profundas. E nós temos que estar completamente preparado para essas mudanças. Ok? Então é isso. Namastê e até a próxima aula.